Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para levar até vocês um diálogo, mas um diálogo crítico, porque é um diálogo que se deu no campo da filosofia e, portanto, orientado, pautado por um viés extremamente crítico. E este diálogo sobre o qual eu irei falar com vocês é o diálogo que se deu entre Marx e Aristóteles, e claro que não foi um diálogo pautado pelo encontro físico de dois filósofos, dois grandes filósofos, haja vista o espaço temporal que os separa é um espaço temporal de pelo menos 2.400 anos, né? E, portanto, estes dois pensadores não se encontraram fisicamente, mas se encontraram no plano das ideias. E este diálogo se deu neste processo por meio do qual Marx leu a tradição filosófica e foi estabelecendo com ela um diálogo extremamente crítico. Hoje eu falarei acerca deste Marx crítico da tradição filosófica, mas especificamente crítico de Aristóteles. Há alguns elementos na filosofia aristotélica que incomodaram profundamente o filósofo alemão Karl Marx. Sobretudo, e é acerca deste tema que eu irei falar, sobretudo sobretudo o tema por meio do qual Aristóteles reconhece que os indivíduos, as sociedades, os povos se encontram no lugar natural, em seu lugar natural, ou seja, no lugar em que a natureza assim determinou. Ora, este tema aristotélico é um tema que vai na contramão daquilo que Marx propunha ou entendia acerca da organização, da organização social, do lugar que o indivíduo ocupa no interior desta sociedade. E eu apresentarei a crítica que Marx faz a esse tipo de interpretação aristotélica acerca do lugar natural do indivíduo neste mundo. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal. Este é o espaço por meio do qual nós levamos até vocês um pouco de conhecimento, nós levamos até vocês um pouco de filosofia, ciência, literatura, enfim, este é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento, nós levamos até vocês conteúdos atrelados às áreas do conhecimento com as quais temos afinidade intelectual, afinidade acadêmica, enfim, aqui nós nos propomos a levar até vocês conhecimento a fim de contribuir com a sua formação de indivíduo racional, de ser racional, com a sua compreensão de mundo, enfim, você que sabe, reconhece a importância que o conhecimento tem na vida do indivíduo, nos ajude fazendo a sua inscrição em nosso canal, divulgando esse espaço com outras pessoas, fazendo aí também os seus comentários, enfim, nos ajude para que nós possamos levar essas lições a um número cada vez maior de pessoas. Bem,
Quem conhece, quem já estudou Aristóteles, sabe que um dos temas, sobretudo no campo da física aristotélica, um dos temas mais relevantes é o tema do lugar natural, do espaço natural que as coisas ocupam no mundo e no cosmo. Para Aristóteles, todas as coisas, todos os seres, e o homem não foge à regra, todos os seres ocupam no mundo um lugar que lhe foi determinado pela natureza, um lugar que lhe foi disponibilizado pela natureza. Ora, o seu lugar natural, né? E nós podemos ilustrar isso a partir de exemplos simples. Ora, se eu pego uma pedra e a solto, esta pedra cai. Por que esta pedra cai? Diria Aristóteles, né? E lembremos-nos, Aristóteles viveu 2.200 anos antes de Sir Isaac Newton, e por isso não conhecia a gravitação universal, né? Então, Aristóteles não tinha conhecimento da lei da gravidade universal, né? Para ele, para o estagirita, quando o indivíduo solta a pedra e a pedra cai no chão, ora, ela cai no chão por quê? Porque o lugar natural da pedra é no chão, é no solo, diferentemente do fogo. Ora, quando acendemos um fogo, as suas chamas sobem, a sua fumaça sobe. Por quê? Porque o espaço natural da chama, o espaço natural da fumaça é o ar. E isso se aplica, este argumento se aplica a todos os corpos que estão presentes na natureza. Ora, a Lua ocupa o lugar que a natureza determinou que ela ocupasse. Da mesma forma, o Sol. O Sol ocupa o lugar que lhe fora determinado pela natureza, assim como as estrelas, assim como os corpos terrestres, a água, a terra, peixe, os animais, os vegetais, os homens, as mulheres, todos ocupam um lugar natural neste cosmo. E quem organizou este lugar natural foi a própria natureza, né? Não Deus, né? Porque Aristóteles, como toda a tradição filosófica grega, não parte do pressuposto de um Deus criador. Não há um Deus criador em Aristóteles, né? O primeiro motor imóvel aristotélico não é um ser criador, né, como o Deus judaico-cristão, né? Aliás, o Deus aristotélico é um Deus que sequer se comunica com este mundo, sequer se comunica com os homens, né? O próprio Aristóteles vai afirmar que Deus não tem amigos. E por quê? Porque ele vive num estado tão distante e isolado que sua condição é quase que de um absoluto solipsismo, né? O Deus aristotélico é um Deus absolutamente solitário, um Deus sem amigos e que não interage com o homem, não interage com o mundo, de tal forma que se
se queremos identificar alguma coisa que está na base da organização do mundo, tanto o mundo físico quanto o mundo humano, como nós o conhecemos, este ser é a natureza. Porque a natureza tudo faz a partir de um fim, tudo faz a partir de uma causa, e tudo faz a partir do papel, do lugar que estes seres irão ocupar na natureza. Para Aristóteles, tudo aquilo que existe no cosmo, na natureza, existe a partir de uma finalidade. E quem determina esta finalidade é a própria natureza. Quem define o papel dos vegetais e dos animais, e o homem aqui incluso, né? Porque para Aristóteles o homem é um animal, né? O homem é um bios politikos, né? Um animal político, né? Ora, todos os seres, vegetais ou animais que estão neste cosmo, eles estão a partir de uma finalidade, e esta finalidade é a que define o lugar do homem, o lugar da mulher, dentro deste cosmo, no interior deste mundo. Ora, o argumento parece ingênuo num primeiro momento, né? Ingênuo no sentido da crítica, da crítica que ele encerra, né? Aliás, ingênuo se não considerarmos as conclusões, né? Se ficarmos apenas em poucas premissas, né? Se não chegarmos às conclusões, o argumento parece ingênuo, mas considerando, já que estamos falando de Aristóteles, né? Considerando silogisticamente, esse argumento é um argumento extremamente complexo. Por quê? Porque se todos os seres humanos estão neste mundo a partir de uma finalidade, e essa finalidade vai determinar o seu lugar no mundo, a finalidade da minha existência, que define para onde eu vou ou para onde eu não vou, onde devo estar e onde não devo estar. Ora, se é a finalidade com a qual eu fui feito, que diz, que determina onde devo ou não devo estar, para Aristóteles, o lugar de prestígio ocupado por um rei, por exemplo, é o lugar de prestígio que foi designado pela natureza a este rei. De igual modo, o lugar de servidão de um escravo, ou o lugar de uma mulher circunscrita no espaço do lar, fazendo as atividades impostas a uma mulher, cozendo, cozinhando, cuidando dos filhos e cuidando da casa. Se este é o seu lugar, se este é o seu espaço, este é o seu lugar ou este é o seu espaço, porque a natureza assim determinou, porque a natureza assim
julgou, porque a natureza assim achou por bem. Então, vejam, todos os lugares, todas as posições, todas as condições sociais não podem ser julgadas como situações ou condições de injustiça. Por quê? Porque foi a natureza que assim determinou. E a natureza não é injusta, haja vista ser-la perfeita. A natureza é perfeita, a natureza é harmoniosa, a natureza é pura, a natureza é maravilhosa. Logo, não podemos afirmar determinadas injustiças que julgamos-las serem, se considerarmos que foi a natureza que organizou isto tudo, foi a natureza que assim dispôs o mundo, foi a natureza que assim dispôs o nosso cosmos, o nosso cosmo. Ora, a natureza fez o indivíduo para ser rei e outro para ser súdito. Fez o indivíduo para ser um aristocrata e outro para ser um mero artesão. Fez um indivíduo para ser filósofo e outro para ser escultor. Ora, e o que vai determinar, inclusive eu já falei sobre esse tema em encontros anteriores, né? O que vai determinar a finalidade deste indivíduo no cosmo e consequentemente o lugar que ele vai ocupar dentro dessa ordem são os seus talentos, os seus dons, né? Veja, a natureza deu o talento, o dom para um Michelangelo pintar, trabalhar com pincéis e cores, com formas e cores. Ora, qual o lugar natural de um Michelangelo? O lugar natural de um Michelangelo é o lugar devido ao artista, com todos os louros e prestígio que ele tiver que obter em seu tempo e em tempos vindouros, não é? Ora, qual o lugar natural de um filósofo? O lugar natural de um filósofo é na ágora, né? Discutindo, debatendo, propondo ideias acerca da existência humana, acerca dos vícios e das virtudes humanas, né? Qual o lugar natural do político? O lugar natural do político é na ágora, é no parlamento, é no Congresso, né? Propondo leis, propondo melhorias para a humanidade, né? Propondo, enfim. E qual o lugar natural de uma pessoa que não tem o talento para ser um artista como Michelangelo, para ser um filósofo como Sócrates, para ser um estadista como Péricles? É desempenhando atividades subalternas, atividades menores, né? Então, o indivíduo que não teve talento para ser um grande comerciante, vai desempenhar uma atividade menor, uma atividade subalterna, uma atividade menos rentável. O indivíduo cuja natureza não concedeu talento para ser um político, um monarca habilidoso, para ser um líder de uma nação, ora, vai desempenhar qualquer outra atividade menor, qualquer outra atividade
pequena, menos expressiva, atividade de só menos importância. E não há injustiça nisso. Não podemos criticar esta estrutura, esta organização social. Por quê? Porque essa estrutura e essa organização social foram determinadas pela natureza. E, repito, a natureza é perfeita. A natureza não é injusta. A natureza é sublime, é maravilhosa. Não podemos afirmá-la, taxá-la de injusta. Vejam, se um povo, uma nação como a Grécia, vence a nação egípcia e a submete à servidão, é porque a nação grega foi favorecida pela natureza com talentos que lhe propuseram desenvolver, formar guerreiros, habilidades militares e aparato bélico para submeter um outro povo à condição de escravidão, de servidão, como o povo egípcio, dentre outros povos conquistados por, e aqui eu penso em Alexandre o Grande, né, dentre outros povos conquistados por Alexandre o Grande, né, os indianos, os babilônicos, os egípcios, os persas, enfim, né, os judeus, né, enfim, né, então vejam, se uma nação é imperialista, conquistadora, e a todas as outras domina, é porque assim a natureza o quis. E se outras nações existem em condição de servilismo, de subordinação, é porque a natureza assim o quis. Portanto, a natureza fez uns indivíduos, dotou uns indivíduos da capacidade da conquista e outros para serem conquistados, e outros para serem subjugados, e outros para serem subordinados, servis. Então, a natureza fez uns para ser senhores, e outros para serem escravos. E aqui eu não vou me antecipar, não vou entrar na dialética do senhor e do escravo, proposta por Hegel, da qual Marx também é um grande crítico. Eu vou ficar um passo atrás para pensar o mundo tal qual entendido por Aristóteles, e em que medida este mundo vai na contramão daquilo que defendia Karl Marx. Vejam, este mundo entendido por Aristóteles é um mundo onde ninguém está, o indivíduo ocupa o lugar natural, o seu lugar natural no mundo, que é determinado pelos talentos que a natureza assim lhe concedeu. Então, uns, repito, possuem talentos para serem grandes conquistadores, e os outros, cujos talentos maiores lhes faltam, estes devem se conformar com a escravidão, a servidão. Por quê? Porque assim a natureza desejou, assim a natureza quis, assim a natureza fez. E nós não podemos afirmar a priori, que esta situação, que esta organização da sociedade e do mundo seja uma organização
injusta, porque a rigor quem a dispôs desta forma foi a natureza, e a natureza não é injusta, pois a natureza é perfeita. Bem, de que forma esta argumentação, este locus natural, ou naturalis, postulado por Aristóteles, será objeto da crítica marxista, da crítica tecida por Marx? É que a organização do mundo desta forma, entendida, para Marx, não passa de uma maneira de racionalizar um estado de opressão, um estado de subordinação, um estado de servidão, um estado de escravidão. Ora, diria Marx, não apenas sobre Hegel, mas também sobre Aristóteles, que estes filósofos, julgando compreender o mundo a partir de sua filosofia, de seu ponto de vista, esses filósofos nada mais fizeram do que racionalizar um estado de opressão. Portanto, sua filosofia não passa de uma ideologia, de um discurso enviesado, de um discurso que tergiversa das questões fundamentais a serem enfrentadas. Ora, diria Marx, quando Aristóteles parte do pressuposto de que foi a natureza que organizou o mundo com todas essas diferenças, com toda essa diversidade de posições e lugares ocupados por homens e mulheres, Aristóteles nada mais fez do que racionalizar um estado de opressão. Portanto, aí a razão ou a racionalidade aparece muito afinada, alinhada, muito afeita àquilo que mais tarde a burguesia, objeto também, claro, da crítica de Marx, vai adotar e vai defender e postular, vai sair em defesa. Portanto, para um filósofo como Karl Marx, esta tradição filosófica que nos reporta a Aristóteles, compreendendo o mundo, compreendendo a organização social, o lugar em que cada indivíduo deve ocupar no mundo, esta tradição filosófica que vem de Aristóteles, esta tradição nada mais fez do que desenvolver ideias que justifiquem racionalmente um estado de opressão e, portanto, esta racionalidade é uma racionalidade meramente ideológica. É uma racionalidade que atende apenas aos interesses das elites que dominam e governam o mundo. Ora, é uma racionalidade palatável a quem é rei, a um Alexandre Magno, a um Alexandre o Grande, por exemplo. Mas não é uma racionalidade que aquece e apaixona o coração de quem é escravizado por Alexandre. É uma racionalidade que afaga o coração do político ou do estadista, mas não afaga quem em seu império ou em seu estado vive em condições desumanas, vive em condições extremamente adversas, em condições de escassez, falta e exiguidade. Ora, esta filosofia, esta racionalidade
é uma racionalidade que aquece a alma de quem está numa situação de poder. Poder político, poder econômico, poder científico, né? Enfim, mas não é uma racionalidade que aquece quem nessa estrutura é o menos favorecido ou privilegiado. Este é oprimido constantemente. Portanto, Marx vai concluir que este discurso, tal qual o aristotélico, é um discurso que se vale de uma racionalidade ideológica. Mais tarde, os filósofos ligados à escola de Frankfurt vão cunhar a locução racionalidade instrumental, mas isso já é num outro momento. Quem sabe em breve nós não falaremos sobre isso, mas para Marx esta racionalidade é uma racionalidade, seria uma racionalidade ideológica. Por quê? Porque não é uma racionalidade que atenda aos interesses e às necessidades da coletividade, mas é uma racionalidade que atende aos interesses apenas das elites econômicas, apenas das elites políticas, apenas das elites religiosas, apenas das elites científicas, ou seja, apenas aos interesses da minoria. E, portanto, é uma racionalidade que justifica um estado de opressão. Para superar esse estado de opressão, não basta uma outra racionalidade. O que é necessário é uma revolução. Mas aí nós já estamos entrando, dando um passo além daquilo para o qual nos propusemos falar aqui nesta ocasião, né? Este Marx revolucionário é um Marx sobre o qual falaremos noutra ocasião. Por quê? Porque já requer de nós um novo tempo, uma nova aula, outras ideias e conceitos. O que eu gostaria de passar para vocês é este breve, né? É claro que a discussão é muito mais profunda, é muito mais ampla, mas o que eu gostaria de passar para vocês é este breve diálogo crítico que Marx estabeleceu com a tradição, sobretudo com a tradição aristotélica, neste tema especificamente, o tema de uma racionalidade ideológica que existe apenas para justificar um estado de opressão e flertar ou aquecer com as elites dominantes. E eu espero que vocês, pelo menos, tenham compreendido de que forma a filosofia de Karl Marx vai na contramão da filosofia aristotélica, da física aristotélica. Eu espero que tenha ficado claro. Bem, se gostaram deste nosso breve comentário, deixem aí o seu like, deixem aí também o seu comentário, faça a sua inscrição em nosso canal se não fez ainda e nos ajude a divulgar este espaço, a fim de que possamos levar essas lições, essas aulas a um número cada vez maior de pessoas. Em breve nós retornaremos aqui para discutirmos acerca de um outro tema e eu aguardo a todos vocês. Forte abraço e até lá.